vocês? Voltamos hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2020. Hoje nossa aula é de história. Pegue um livro, quem não está com o livro. Tia vai dar um tempinho para vocês pegarem o livro. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos aprender como é formada uma família. Vocês aprenderam com tia Diná a história da família, né? Cada família tem uma história diferente. Se você perguntar à sua mãe a história da família dela, vai ser diferente da história da família do seu pai. Cada família, ela tem uma história, um modo de viver diferente. Olha, hoje nós vamos aprender como é formada a família. No livro de vocês, na página 60, tem dizendo que existem vários tipos de família, mas o que deve existir entre as famílias é o amor, o respeito, a educação de um tratar com o outro e também a cooperação, de um ajudar o outro, de um sempre estar pronto a ajudar, seja nos deveres de casa, naquilo que eles precisam. E tem alguns exemplos de família, porque muita gente pensa, né? Você, criança, pode pensar que a família só é o pai, a mãe e a criança. Se não tiver o pai, a mãe e a criança, não é uma família, mas é. Por exemplo, vocês já assistiram aquela novela chamada Chiquititas? Vocês veem, se vocês lembrarem, se vocês já tiverem assistido, conta a história de várias crianças que moram dentro de um orfanato. O que é orfanato, tia? Orfanatos são lugares onde ficam as crianças que não têm pai nem mãe, que estão ali para ser adotadas por uma nova família. E o que é adotada, tia? É uma família que pega aquela criança daquele orfanato e cuida dela como fosse o seu filho. Essas crianças que ficam ali naquele orfanato, sozinhas, elas são uma família. Elas têm cada criança ali como um irmão seu, porque elas não têm mais ninguém, só tem eles. E isso para elas se torna uma família. Primeira ideia de como se é formada uma família. Nosso primeiro exemplo, dizem que aquelas crianças que vivem em orfanato, elas são uma família, certo? Vamos ver o segundo exemplo do nosso livro. No segundo exemplo, disse que a família também pode ser quando acontece, por exemplo, de o pai e a mãe se separarem. Tia, o que é o pai e a mãe se separarem? Tem crianças que não moram com o pai e a mãe junto. Os pais chegaram ao momento que viram que não dava mais para viver junto. Aí eles preferiram cada um ir para um lugar. Tia, mas o meu pai vai deixar de ser meu pai e minha mãe vai deixar de ser minha mãe? Não, ele vai amar você do mesmo jeito, sendo que cada um vai viver em um canto diferente. Aí tem vezes que as crianças preferem ficar com a mãe. Aí eu e minha mãe pode ser uma família? Sim. Você e sua mãe é uma família. E se eu ficar com meu pai, eu e ele pode ser uma família? Com certeza. Quer dizer que nosso segundo exemplo de família pode ser só a mãe e o pai junto. Entenderam? O pai e a criança junto ou a mãe e a criança junto. Entenderam? Nosso segundo exemplo. Nosso terceiro exemplo de família é crianças que vivem apenas com os avós. Que, por exemplo, aconteceu de essas crianças perderem os pais. Perderem como, tia? De os pais morrerem, de os pais ter que viver longe, ter que trabalhar longe e essa criança ter que morar com os avós. Aí eles vão deixar de ter uma família? Não. Aqueles avós vão se tornar uma família para eles. E eles vão ser uma família. Quer dizer que nosso terceiro exemplo, aquelas crianças que vivem com os avós, é uma família. E nosso quarto exemplo? Nosso quarto exemplo pode ser aquela família formada por pai, mãe, irmãos, que podem ser adotados ou não. É a família tradicional, vamos dizer,
que é aquela formada pelo pai, pela mãe e pela criança e por irmãos, que pode ser uma criança adotada, como por exemplo, aquela que tia falou no nosso primeiro exemplo de família. Uma criança que foi tirada de um orfanato e foi adotada para ser criada como um filho, tá certo? Vamos recapitular. Ó, como pode ser formada uma família? Pode ser formada por crianças que vivem juntas em um orfanato, que ali elas se tratam como os irmãos, porque elas não têm mais ninguém. Pode ser também uma família em que a criança ou mora com o pai ou com a mãe sozinho, e eles dois ou três podem se formar uma família. Aquela criança que vive com os avós, por qualquer motivo que seja, essa criança com esses avós também é uma família. E aquelas crianças em que vivem numa família tradicional, que é aquela que tem o pai, a mãe e irmãos. Pode ter irmãos e não pode. E esses irmãos podem ser uma criança adotada aqui, ó, desse orfanato. Certo? Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Vamos para a nossa segunda página. Na nossa segunda página, ela fala que os avós, os tios, os primos são membros da nossa família. Nossa família ela é dividida assim. Os parentes da parte do pai são chamados de parentes paternos. E os da parte da mãe são chamados de materno. Pai, paterno, mãe, materno. Por exemplo, você deve ter os avós maternos, que são aqueles, os pais da sua mãe, e tem os paternos, que são da parte do seu pai, os pais do seu pai. Ó, quando os parentes são da família do pai, dizemos que eles são parentes paternos. E quando são da parte da mãe, dizemos que são parentes maternos, certo? Ó, os tios e as tias são irmãos da mamãe e do papai. Isso você já sabia, né? Que seus tios são irmão ou irmã dos seus pais e que os filhos desses tios são seus primos. Ó, e também tem mais, ó, que todo mundo junto, avós, tios, primos, pai, mãe, somos todos uma grande família. Ó, foi legal, não foi? Aprender um pouco mais sobre a família. Vamos ver nossa atividade na página 62. Na página 62 manda você observar. A família de Clara está fazendo um piquenique. Descubra de quem estou falando e escreva o nome de cada pessoa abaixo. A primeira pessoa que você vai ter que identificar nesse piquenique aqui é Clara. Onde é que está Clara? Você vai ver onde é que está Clara. Olha, achei Clara aqui, ó. Aí você vai ver quem é a avó de Clara. Aí você vai ver qual é a pessoa que se identifica ser a avó de Clara. Depois, quem é a mãe de Felipe? Aí você vai procurar quem é a mãe de Felipe e vai colocar o nome. Quem é o vovô de Pedro? Aí você vai ver onde é que está o vovô de Pedro e vai colocar. Diz que ele está ali no jornal, é mais fácil ainda, né? E na D, diz, é o filho de Pedro. Quem é o filho de Pedro? Pedro é o vovô. Quem é o filho dele? É fácil. E é o irmão mais novo de Felipe. Quem é o irmão mais novo de Felipe? Aqui tem uma família que tem a mãe, o pai, 3 irmãos e os avós. E você vai identificar quem é quem. Muito fácil. Aqui atrás, você vai fazer a árvore genealógica. Tia esqueceu de falar sobre isso, tia vai voltar no pintor. O que é árvore genealógica? É você contar a história da sua família por desenhos. Você vai começar pelos parentes mais velhos, que no caso são os avós, até chegar a você. Porque, ó, vem os avós, né? Que pode ser da parte do pai ou da mãe. Porque a partir deles nasceu quem? Ou seu pai ou sua mãe. Daqui, seu pai e sua mãe, nasceu você. Aí você vai fazer, vamos dizer, esse aqui foi da sua mãe.
E aqui é do seu pai. Você vai desenhar seus avós, seu pai e depois você e seus irmãos, se tiver. Se não tiver, só desenha você. Isso é a árvore genealógica. Ela conta a história da sua família, dos membros da sua família, tá certo? Ó, aí você vai fazer sua própria árvore genealógica. Você vai desenhar e escrever o nome desse parente que você está desenhando. Se, por exemplo, você está desenhando a sua avó, de parte de mãe, aí você vai escrever o nome dela. Você pode desenhar ou colocar uma foto, tá certo? Fica ao seu critério. Aqui atrás você vai desenhar. Olha, diz aqui que as famílias se costumam se reunir nas horas de refeições e em momentos de lazer. Desenhe nos espaço abaixo duas cenas que representam o que sua família costuma fazer nos momentos de diversão. Você vai desenhar o que sua família costuma fazer nos momentos de lazer. No momento, aquele momento que vocês se reúnem para um estar perto do outro, um curtir o outro, um amar o outro. Olha que lindo! E aqui o último, vocês vão observar o retrato. Tem duas famílias aqui, ó. Uma família é sua mãe e os filhos, a outra família são os avós e os netos. Tá vendo? A gente aprendeu esses dois tipos de família, né? E vocês vão ver quantas pessoas tem em cada família. Vocês vão relatar aqui. Primeiro, qual a quantidade da família da primeira família? Vocês vão contar quantas pessoas tem na primeira família e colocar. Na segunda, depois, qual a quantidade de crianças da primeira família e da segunda? Aí, quem é o responsável dessa família e quem é o responsável dessa família? E embaixo você vai pintar as pessoas que correspondem àquelas que devem ser cuidar das crianças, aquelas pessoas responsáveis por cuidar das crianças. Você vai pintar elas aqui, tá certo? Isso foi só hoje, tá certo? Na próxima aula a gente dá continuidade às atividades. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã!